dificuldade na hora de elaborar a tese para a sua dissertação argumentativa? Então a aula de hoje é para você. Nesse mini curso nós vamos falar de cada uma das partes da dissertação argumentativa. Vamos embora aprender a formular uma tese para qualquer tema. Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Vamos embora! Provavelmente você já deve ter ouvido falar que, ao receber o tema da redação, você deve problematizar esse tema. Até aí tudo bem, mas talvez você não tenha aprendido como fazer isso. Na aula de hoje, você vai aprender a problematizar o tema e a fazer isso com estratégia. E qual é a vantagem? A vantagem é que você vai conseguir fazer isso para qualquer tema, utilizando a mesma estratégia. O primeiro passo é entender que todo tema de redação da prova do Enem é um potencial problema. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o tema ou a frase temática, como também é chamado o tema, não é um problema em si, mas pode se tornar um. E depois que você ler o tema com todo cuidado, circular todos os termos que compõem esse tema, como eu ensinei no vídeo anterior desse mini curso, e depois que você ler com bastante atenção os textos motivadores, a sua missão vai ser transformar este potencial problema num problema muito real. E para tornar o potencial problema em um problema real, você vai utilizar a minha estratégia de 4 perguntas. Isso mesmo. Vamos utilizar para isso o tema do Enem de 2020, o tema da segunda aplicação. Ele foi o seguinte: a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Olha só o que eu acabei de dizer. A falta de empatia nas relações sociais no Brasil é um potencial problema. Até aí, o tema não é um problema. Você, a partir das 4 perguntas que eu vou te apresentar agora, vai tornar esse potencial problema na sua tese, na sua problematização. Vamos embora lá para as perguntas. Primeira, quem são as vítimas? Quando eu digo que a falta de empatia nas relações sociais no Brasil existe, o tema não está dizendo isso, mas a gente entende que existe no Brasil falta de empatia nas relações sociais. Eu preciso perguntar quem são as vítimas deste problema. Depois, pergunta número 2. Quem são os responsáveis? Por quê? Se existe um problema, existem vítimas, existem responsáveis. Pergunta número 3. Quais são as causas desse problema? Todo problema tem causa, não é isso? Eles não brotam do nada, eles não nascem do nada. E número 4. Quais são as consequências? Gente, presta muita atenção nessa estratégia. Anota, por favor. Guarda isso. Você vai usar sempre que precisar fazer uma dissertação argumentativa no modelo Enem, certo? Então, vamos lá. Para a falta de empatia nas relações sociais no Brasil, quais são as respostas que você daria para essas 4 perguntas? E, inclusive, eu quero dizer para você que se esse tema não fosse um problema, ele não poderia ter resposta para essas perguntas. Porque se é um problema, tem vítima, tem responsável, tem causa, tem consequência. A gente vai fazer outros exercícios, mas se você quiser comprovar, você pode pensar em algum problema, se você tiver algum problema na sua vida, e fazer essas perguntas aí para esse seu problema, tá bom? Mas só não precisa ficar chocado com as respostas, por favor, ok? Porque, inclusive, um dos responsáveis do seu problema pode ser você mesmo, não é isso? Então, vamos embora. Eu vou pedir para você o seguinte: coloque nos comentários pelo menos uma das respostas que você deu aí, certo? Mas
Outra coisa, assista o primeiro vídeo desse mini curso, porque lá eu falei uma coisa muito importante. Você não pode deixar de ler com atenção o tema e circular cada uma dessas palavras que aparecem aí, tá bom? Agora responda as 4 perguntas e eu vou voltar com as minhas sugestões de resposta. E aí, você colocou para mim nos comentários pelo menos uma resposta? Muito obrigada, então. Vamos embora agora para a minha sugestão, para as minhas sugestões. Por que sugestão? É claro que para essas perguntas não existe uma única resposta, certo? Mas esse modelo que eu vou apresentar para você é para que você veja se as suas respostas estão parecidas, certo? É muito importante, porque essas respostas, gente, já vou entregar, já vou dar spoiler, elas vão constituir o seu texto, elas vão formar toda a sua redação, toda a sua dissertação argumentativa, certo? Então, nós vamos responder muito conscientes disso. Vamos lá, primeira pergunta: quem são as vítimas da falta de empatia nas relações sociais no Brasil? E aí eu respondi assim: qualquer indivíduo que seja alvo da falta de empatia. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer um que seja alvo da falta de empatia, certo? Essa é a minha sugestão. Para a pergunta número 2, quem são os responsáveis pela falta de empatia nas relações sociais no Brasil? Eu coloquei governo, sociedade, mídia. E depois você vai me dizer se, aqui nos comentários, se esses responsáveis não são, basicamente, os responsáveis de quase todos os problemas da sociedade, certo? Número 3, pergunta número 3. Quais são as causas do problema? Muitíssimo importante. O que gerou o problema? Por que a gente chega nessa falta de empatia nas relações sociais no Brasil? A minha sugestão de resposta: mentalidade social, lacuna educacional, influência midiática. Tem a ver com os responsáveis, é claro. Claro que a causa do problema tem que ter a ver com o responsável do problema. Pergunta número 4. Quais são as consequências? O que é gerado pelo problema? Qual é o resultado desse problema? Nós temos como sugestão violência, escravidão, desigualdade social e isolamento social. São algumas sugestões, certo? A essa altura você já está se perguntando, mas ela disse que a gente precisa problematizar, certo? Nós precisamos problematizar, sim, e é para isso que nós vamos usar as respostas. Veja agora aqui a próxima tela. Problematização. Nós temos o tema: a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. E a minha proposta é que você elabore uma tese utilizando a resposta número 1, certo? A resposta número 1. É muito importante que você utilize a resposta número 1 na sua tese. E todas as palavras que fazem parte do tema. Então, você pega o tema, todos os termos, ou os mesmos ou sinônimos, e vai juntar com a resposta número 1, que é a vítima desse problema, para problematizar, para criar agora uma frase, um período, mostrando o que você acha sobre esse problema, sobre esse tema, certo? Vamos ver como é que ficou a minha sugestão de tese? Fica assim: na realidade contemporânea do Brasil, muitos indivíduos são alvos da falta de empatia nas relações sociais. Utilizamos todas as palavras do tema e isso é muito importante. Eu disse o porquê disso no primeiro vídeo, então assista ao primeiro vídeo. E utilizamos também a resposta da primeira pergunta, a vítima, as vítimas desse problema, que são os indivíduos que sofrem com essa falta de empatia. Então, na realidade contemporânea do Brasil, muitos indivíduos são alvos da falta de empatia nas relações sociais. Vocês viram como nós utilizamos a resposta e juntamos
no tema e pronto, você já tem a sua opinião. Você já disse o que você acha sobre esse tema, certo? Vamos agora para a segunda etapa dessa estratégia, porque eu disse lá na capa do vídeo, né? Lá na thumbnail, que eu ia entregar para você um modelo de introdução pronta. Vambora, vamos lá. Aí você vai perguntar, mas se tem mais etapas? Claro. Por quê? Você acha que nós fizemos 4 perguntas para só fazer isso? E as outras perguntas? Então, agora a proposta é, você vai escolher 2 itens lá da sua resposta número 3. Quais são as causas do problema? A pergunta estava no plural, então você não podia colocar uma causa só, certo? Eu dei uma sugestão com 3 causas. Então você vai escolher apenas 2 para preencher aqui os argumentos. Olha que importante. Escolha 2 causas para compor a argumentação. Pronto, a sua argumentação está aí. Ah, mas eu não sabia argumentar. Agora você já sabe. Você perguntou quais as causas do problema e você pensou em várias causas. Pensou em pelo menos 3 ou 4 causas para esse problema. E agora você pega 2 causas e preenche lá na sua argumentação. Argumento 1 e argumento 2. Porque no método 900+, você só vai precisar de 2 argumentos. Isso é a recomendação da maioria dos professores, ok? Para a redação do Enem, que tem 30 linhas. Você não pode fazer mais de 4 parágrafos. Nós vamos falar mais sobre isso em outro vídeo, ok? É um passo a passo para ninguém se complicar, ninguém se enrolar. Então agora nós estamos escolhendo os 2 argumentos, coisa super importante, porque esses 2 argumentos vão compor os seus 2 parágrafos de desenvolvimento. Olha o spoiler aí, de novo, tá bom? Mas agora a gente está pensando na introdução. Escolhemos os 2 argumentos? Vamos ver aqui quais eu escolhi, certo? Eu escolhi lacuna educacional e mentalidade individualista da sociedade. Eu escolhi esses 2, né? Porque eu já tô pensando lá na frente. Nada aqui é feito de sem pensar, não pode. Você tem que estar sempre pensando lá na frente da sua redação. Você vai escolhendo os argumentos, vai montando a sua problematização, já pensando como é que você vai resolver o problema depois. Olha aí, outro spoiler, tá? Que a gente vai ter vídeo só de proposta de intervenção, detalhadíssima. Fica ligado. Eu escolhi lacuna educacional, porque beleza falar sobre isso, né? Falha na educação, lacuna educacional, maravilha. E mentalidade individualista da sociedade. Por que as pessoas não têm empatia? Né? A gente já pode começar a pensar, mas isso aí, ó, já é assunto para o desenvolvimento, outro vídeo. Então vamos continuar aqui. Nós temos agora uma tese, que é a problematização do tema, e nós temos agora 2 argumentos maravilhosos. Tem coisa beça aí para você desenvolver sobre esses argumentos, certo? Agora a gente vai fazer o quê? Vai juntar tudo e vai construir o parágrafo de introdução. Só que nesse exercício eu vou já entregar para você a primeira frase, o primeiro período do seu parágrafo de introdução, que no método Simone Oliveira 900+, é uma citação, certo? Ou uma alusão histórica, sempre. Para terminar, vamos fazer aqui a leitura do nosso modelo de introdução. Eu quero lembrar para vocês que, para você ficar fera aqui nesse modelo de introdução, para você saber conseguir fazer uma tese assim tão rapidamente, você precisa pegar outros temas e aplicar essa estratégia. Aplique a estratégia das 4 perguntas, ok? E depois você vem, constrói a sua tese, escolhe os seus argumentos e termina aqui com o parágrafo de introdução, seguindo esse modelo que eu vou te dar. E se você quiser uma apostila pronta para treinar isso, você pode utilizar o meu material, tá bom? Você tem aí o link na descrição do vídeo e
você pode, se quiser, verificar se esse material te interessa, tá bom? Mas nós temos aqui esse modelo que já é ótimo. A partir desse, você pega os outros temas e continua fazendo. Vamos ler aqui como ficou a introdução, com essa citação que eu tô trazendo aqui. Então, o tema sobre empatia, eu busquei um filósofo que fala sobre esse assunto, tá bom? É um filósofo, parece que ele é um dos primeiros a falar sobre esse assunto, sobre esse termo. E aí ficou assim: segundo o filósofo australiano Roman Czarnek, não sei se é assim que se pronuncia corretamente o nome dele, desculpem. Empatia é a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. E aí são as palavras dele, ele tem até um livro com esse nome, tá bom? E essa citação tem tudo a ver, claro, com o tema. Eu peguei essa citação na internet, tá bom? Pesquisei um filósofo que fala do assunto empatia e criei essa citação. Agora perceba que essa citação ela pode servir para outros temas também, hein, gente? E aí o que você precisa fazer? Você precisa linkar agora a sua tese a essa citação. A citação não pode ficar solta. Então nós temos aqui o entretanto. Veja uma coisa, o filósofo fala uma coisa boa sobre a empatia e a sua tese vai trazer um problema. Então é uma oposição. Por isso nós precisamos colocar uma conjunção aqui de oposição, que é o entretanto, poderia ser o no entanto, contudo, todavia, ok? E depois de fazer essa ligação, entretanto, aí você vai entrar com a tese encaixadinha aqui. É claro que às vezes, para que o texto faça sentido, algumas alterações precisam ser feitas, inclusive para não haver repetição de palavras. Então vejamos como ficou. Entretanto, na realidade contemporânea do Brasil, tal transformação tardará em consolidar-se. Veja que essa parte, tal transformação tardará em consolidar-se, é uma parte que precisa aparecer para fazer a ligação com o que o filósofo disse. Ele disse que a empatia vai transformar o mundo. E aqui no Brasil, pela situação que a gente verificou, essa transformação vai tardar em acontecer. Então, esse termo aí é muito importante para que a sua citação se torne uma citação efetiva, certo? Para que ela funcione de verdade. Depois, vem o resto da tese. Tardará em consolidar-se, visto que muitos indivíduos são alvos da falta desse sentimento nas relações sociais. Veja que são alvos desse sentimento, apareceu aí a palavra sentimento, para a empatia não ficar repetida, certo? Provavelmente durante a redação a palavra empatia aparece de novo, mas aqui como está muito próximo, a gente procura um termo para substituir. Então, a falta desse sentimento, certo? E aí a gente tem a nossa tese. E agora, como é que a gente vai encaixar os argumentos que nós escolhemos? Veja só, você vai utilizar uma estrutura que é fixa. Você pode utilizar para qualquer redação. Vamos ler. Tal cenário, veja bem, tal cenário você vai utilizar para qualquer redação. E como é esse termo, existem outros que a gente vai tratar depois. Mas aqui, tal cenário tem como causas, porque nós escolhemos as causas, não foi? E aí vão entrar as causas que nós escolhemos. A lacuna educacional e a mentalidade individualista da população. E com isso, meu querido, minha querida, nós temos uma introdução perfeita. Você não perde nenhum ponto com uma introdução dessa, muito pelo contrário, o que você tinha que ganhar de ponto na introdução, você já ganhou, certo? Nós faremos um vídeo também falando sobre isso.
e esclarecendo a pontuação que é atribuída a cada fator aí, a cada competência que você tem que mostrar na redação, certo? Então nós vamos ficar por aqui, porque o vídeo já ficou muito longo, mas faremos outros vídeos. E se você ficou com alguma dúvida sobre essa estrutura aqui, sobre essa parte, essa primeira parte, deixe nos comentários, porque eu posso fazer um vídeo também esclarecendo melhor, ok? Eu espero ter ajudado e espero ver você por aqui na próxima aula. Um abraço e até mais!